Tudo bem, pessoal? Vamos começar mais uma aula então de equilíbrio geral, né? Aula pertencente ao curso de Microeconomia 3. Essa é a aula Equilíbrio Geral 2, né? Que é dividida em duas partes, parte 1 e parte 2. Talvez eu faça uma gravação só e depois divido em dois vídeos, ou um vídeo só, com as duas partes, né? A Equilíbrio Geral 1, que também era dividido em duas partes, parte 1 e 2, é praticamente equilíbrio geral das trocas, né? Que é uma parte introdutória sobre equilíbrio geral e depois também equilíbrio geral voltado ao consumo somente, né? A ideia das trocas, as ideias iniciais de equilíbrio geral, a restrição orçamentária conjunta. Então, assim, é um primeiro panorama. Assim. Agora, equilíbrio geral 2, a primeira parte, basicamente, é equilíbrio geral na produção, né? A ideia de entender o equilíbrio geral através das unidades produtoras, agentes produtores, e já atendendo também a incluir equilíbrio geral de produção e consumo, que seria a parte 1. A parte 2, aí, a partir daí a gente vai ver equilíbrio geral de produção e consumo, os desdobramentos, né? Os teoremas de bem-estar, e depois também considerar em casos da existência de monopólio. Basicamente vai ser isso, essa equilíbrio geral 2 dividido em duas partes, né? Ok? Dito isso, vamos então começar com o equilíbrio geral na produção. Bom, então vamos considerar dois bens, x1 e x2, que foram consumidos, né, na análise anterior das trocas, mas que aqui a gente vai ver do ponto de vista da produção desses bens, né? Então vamos considerar por hipótese, né, o produtor do bem 1, x1, e um produtor do bem 2, x2, dois agentes. E esses agentes, eles têm em posse os fatores de produção, né? No caso aqui, capital e trabalho, definido pelas letras K e L. Okay? Então, a dotação inicial de capital e trabalho nessa economia é dada da seguinte forma. WK, que é o total de capital que está em poder do produtor 1, W1K, e em poder do produtor 2, W2K. A soma dos dois é o total de dotação de capital, fator capital existente na economia. Da mesma forma, a dotação total do fator trabalho é aquilo que detém o produtor 1 de trabalho e aquilo que detém o produtor 2 de trabalho, conforme as expressões abaixo, W1L e W2L. Tá ok? Então, partindo daí das dotações iniciais, que é aquilo que possui, né, de fatores de produção, cada uma das unidades produtoras, o agente 1 e 2, eles alocam, então, capital e trabalho na quantidade que desejam produzir. Então, cada nível de produção sendo representado pelas suas isoquantes. Isso aqui é mais ou menos aquilo que a gente já viu em microeconomia 1, né? Temos a disposição, então, dos fatores capital e trabalho e os níveis de produção para cada nível de produção do bem 1. Sendo que quanto mais afastado de origem, uma isoquanta representa um nível de produção maior, né? Como vocês podem ver aí. Então, ou seja, nesse ponto, estamos alocando capital e trabalho, K1 e L1, para atingir o nível de produção I1, 2, que seria o nível de produção do bem 1, né, na segunda isoquanta, que é, obviamente, o nível de produção maior. Qualquer ponto sobre a isoquanta, só para lembrar, é a mesma quantidade de produto total, só realocando a distribuição de capital e trabalho. E isoquantas mais afastadas de origem, aí sim representam níveis de produção maior. Este ponto a gente vai considerar que é o ponto onde a dotação, né, inicial dos fatores do produtor do bem 1 está alocando, ou seja, aquilo que ele tem é aquilo que ele está alocando para produzir o bem 1. Esta é a ideia, aquilo que ele tem de capital e trabalho. Ok? Então, a dotação inicial de fatores de utilização da produção do bem. Claro que de forma análoga, né, o produtor do bem 2 também tem as suas isoquantas, também está alocando, né, uma quantidade de capital e trabalho para um determinado nível de produção do bem 2 e, por hipótese, a gente está considerando que ele usa a dotação total dos fatores de produção que possui, ou seja, aquilo total que possui de capital e de trabalho. Bacana.
Então, com isso, nós podemos então montar a caixa de Edgeworth, que é analisar os dois agentes, produtor 1 e 2, de maneira simultânea, né? Sendo que na caixa, então, no aspecto vertical, assim, né, a gente tem o total de dotação do fator capital, ok? E no aspecto horizontal, a gente tem o total de dotação, a medição, né, do total de dotação de trabalho existente, né, entre esses dois agentes. Nessa economia, então, dentro da caixa de Edgeworth, tem o total de toda a dotação dos fatores capital e trabalho disponíveis, né, nessa economia. Então tá aí, né, as isoquantas partindo da origem em relação ao produtor do bem 1 e lá no outro extremo, partindo também da outra origem, as isoquantas em relação à produção do bem 2, em relação ao produtor do bem 2, tá? Em algum ponto, né, deve estar ocorrendo, então, dessa distribuição, né, entre as dotações iniciais dos dois agentes e os níveis de produção de ambos. Esse seria o ponto A aqui, então, onde eles estão alocando, né, suas dotações iniciais do uso capital e trabalho que cada um possui, né, para o nível de produção do bem 1 e 2 que ambos estão produzindo, né, cada um seu bem. Claro que aqui a gente pode ver que eles estão usando, por hipótese, as dotações totais que possuem. Então, esse é o ponto A, onde eles podem, né, produzir. Este ponto A, ele, além de tudo, mostra que é onde ocorre uma intersecção, né, entre as isoquantas de ambos os produtores. Então, ambos estão produzindo bem 1, outro bem 2, no ponto A. Dado que é uma intersecção, a gente já pode responder essa primeira questão. O ponto A é um Pareto eficiente? Bom, sabemos que não, né? Porque, dado que é uma intersecção, seria Pareto eficiente caso a gente tivesse uma tangência, né, entre as isoquantas do produtor 1 e o produtor 2, que não é o caso, né? Ou seja, é um nível de produção factível? Sim, ou seja, está dentro da caixa de Edgeworth e está atingindo um nível de produção para cada um dos produtores, no caso ali, I2, 4 e 1, 4, ou seja, as curvas de isoquantas nível 4 para cada um dos produtores. Mas é só para uma questão de ordenação aqui, né? Bom, então a resposta não é eficiente, né? Não estamos num ponto eficiente, pois é possível aumentar a produção de ambos os bens realocando os fatores de produção, capital, trabalho, né, para níveis ótimos, que eu estou chamando de K1, K2 estrela, L1, L2 estrelas. Uso ótimos dos fatores capital e trabalho, a ponto de, então, trazer uma produção eficiente no sentido de Pareto, ou seja, é possível, então, já dado que A não é um Pareto eficiente, aumentar o nível de produção de ambos os produtores, né, para uma curva de indiferença maior. E aqui é o caso do produtor 1, vocês podem ver que ele pode avançar, né, para essa outra curva de indiferença, assim, de diferença não, de isoquanta, né, assim como o produtor 2, e ambos aí sim produziriam mais, né, no ponto E, aumentando o nível de produção com essa realocação, digamos assim, dos fatores de produção do ponto A para o ponto E, sendo esse aí sim um ponto eficiente no sentido de Pareto. Por quê? Né? Porque aí, a partir desse ponto, não é possível mais melhorar a situação do indivíduo, de um produtor, por exemplo, sem piorar do outro. No ponto A é possível, tanto é que fomos para o ponto E, onde ambos estão aumentando a produção. Tá? Então, aí seria uma produção ótima no sentido de Pareto, essa quantidade de capital do produtor 1 e 2 e de trabalho que ambos estão utilizando de forma ótima. Note então que essas isoquantas, né, aí sim, né, se encontram em níveis mais elevados de produção, vocês podem ver aí. Então ambos conseguiram aumentar a produção do ponto A ao ponto E, e é óbvio, porque o ponto A não era eficiente no sentido de Pareto. Já chegando no ponto E, aí não é possível mais aumentar, é sim aí um ponto eficiente no sentido de Pareto, e é claro, né, que cada um atinge sua curva de isoquanta mais alta, dado que elas estão tangenciando uma a outra, né,
que referenda ainda mais essa questão de ser um ótimo de Pareto. Então, ponto E é um ponto ótimo de Pareto, ok? Não é possível aí aumentar de um sem ter que diminuir do outro. Aí já estando ótimo de Pareto, tem que piorar para um para melhorar para outro, né? Nesse caso aí. Ok? Ou seja, né? É ótimo de Pareto porque não é possível melhorar de um sem piorar do outro. Essa é a ideia, né? Ok, então continuando a análise da caixa de Edwards, vamos avaliar o seguinte, está aqui o nosso ponto A, está ali a nossa melhoria, né, que seria o ponto E, para níveis mais altos de produção, né, isoquantas mais altas. Então, embora o ponto A não ocorra desperdício, pois é um nível de produção factível dentro da caixa de Edwards, como a gente falou, o ponto E aumenta o nível de produção a ambos os bens a partir da reorganização das dotações iniciais. Então, ambos, né, podem renegociar, trocar fatores no mercado a ponto de chegar no ponto E. Se há livre negociação, ambos vão chegar num ponto equilibrado, seria o ponto E, onde ambos estão melhorando a situação um em relação ao outro, né? Aumentando a produção tanto do bem 1 quanto do bem 2. Né? Então, partindo da dotação inicial, que é aquela quantidade de fatores que eles detêm, né? Eles podem negociar para que haja uma redistribuição até o ponto E. E aí seria um ponto ótimo. Então, contudo, a partir do ponto inicial A, existe uma gama de possibilidades de produção que é Pareto ótimo. Ou seja, o ponto E é uma das possibilidades, mas não é a única. Partindo do ponto A, há uma gama ali dentro, naquela região interna, né, entre as duas curvas de indiferenças iniciais, partindo do ponto A, aquela região interna ali, o contrato, ou seja, a negociação pode levar a qualquer ponto, inclusive ao E. Bom, mas pode levar a um extremo, por exemplo, no limite, né, poderemos considerar aumentar a produção somente do bem 1. Digamos que ele tem um poder de negociação maior, onde só ele aumenta o nível de produção, contudo, sem piorar necessariamente do produtor B. Esse seria o caso do produtor 2, desculpa, seria o caso do ponto B. Ele está aumentando, né, a isoquanta somente do indivíduo 1, ele sai da sua isoquanta 4 para a sua isoquanta 6, ali, como você pode ver na ordenação, e isso aumenta o nível de produção, claro, do indivíduo, do produtor 1, aumentando a produção do bem 1. Mas não alterando a produção do bem 2, ela continua estável, no mesmo nível de isoquanta e 2, 4, né, como vocês podem ver. Mas aumenta só do indivíduo. No limite é possível isso, né? Ou seja, aumentar somente do indivíduo sem piorar do outro. Para isso, o poder de barganha do indivíduo 1, né, do produtor 1, teria que ser muito maior. A gente vai ver mais à frente como é que isso acontece mais pontualmente, mas essa é a ideia, né? Se ambos têm um equilíbrio assim no poder de barganha, o ponto E é mais central, assim, é mais provável de acontecer ali próximo. Da mesma forma, se o poder de barganha é todo do lado do produtor 2, aí a gente tem o outro lado da moeda, né? Que seria o ponto C, onde aumenta, né, a isoquanta somente para o indivíduo do produtor 2, indo para o ponto C, então, né, onde ele aumentaria totalmente o máximo de produção que ele conseguiria tirar dessa negociação, mas sem necessariamente reduzir do produtor 1, ou seja, sendo um ponto ótimo, eficiente de Pareto também. Unindo todos os pontos possíveis, né, de ocorrer, esses seriam os pontos internos ali, provavelmente partindo do ponto A, esses pontos que iriam ocorrer ali entre C e B, né, incluindo E e qualquer outro ponto entre eles. E fora deles, se a dotação, né, inicial tiver em alguma outra região da caixa de Edwards, todas as possibilidades de ótimo de Pareto vão estar no que a gente chama de curva de contrato, né? Então seria todos os ótimos de Pareto possíveis de ser negociável dentro dessa caixa de Edwards, dependendo de onde a dotação inicial estiver. Ok, pessoal? Esta é a ideia. Claro que se a gente pegar a dotação inicial no ponto A, a única negociação só pode acontecer no núcleo, né? No core ali, que vai acontecer entre o ponto C e B, naquela linha ali, né? Que inclusive o ponto E está contido, digamos assim, mas qualquer região dado o poder de barganha entre os dois produtores, né? Agora, se ela ocorrer em qualquer, ou vier a ocorrer qualquer outro
pontos dentro da caixa de Edgeworth, digamos assim, a dotação inicial. Então, a gente sabe, né, que a curva de contrato ela vai representar onde pode fechar, digamos assim, as negociações. Por isso que é curva de contrato, né, onde pode ocorrer, então, o eficiente de Pareto mais próximo, digamos assim, dessa dotação inicial, digamos assim. Ok, então tá aí, né, as representações. Ok, pessoal, entendido até aqui. Então vamos agora fazer essa comparação entre a caixa de Edgeworth, que é muito conveniente, uma coisa muito boa de fazer didaticamente, essa comparação entre a caixa de Edgeworth com a fronteira de possibilidade de produção. A fronteira de possibilidade de produção, como vocês podem ver, né, são todas as possibilidades dada a existência dos fatores, né, nessa economia, dos recursos dessa economia, se produzir entre x1 e x2, alocar a produção, né, entre x1 e x2, pode ser totalmente alocar todos os recursos na produção de x2, que é aquele ponto 0,1 ali, né, o O1 ali, e alocar todos os fatores, todos os recursos só na produção de x1, que seria o ponto O2, digamos assim, tá? De origem, digamos assim. E aqui a caixa de Edwards, que a gente já está considerando. O ponto A, a gente sabe que ele é factível, mas não é eficiente de Pareto. Então, na fronteira de possibilidade de produção, ele é um ponto interno, né, que estaria uma representação do ponto A. Onde há, então, uma produção, né, tanto de x2 quanto de x1, que seria ali x2A, x1A, seria um ponto interno, ou seja, ele não é eficiente, mas ele é factível de ser produzido com os recursos existentes, né? Ok? Agora, se a gente considerar, por exemplo, o nosso ponto B, que é alocar os restantes dos recursos somente na produção do bem 2, do bem 1, desculpa, aí a gente teria o quê? Não se alteraria o nível de produção do bem 2, mas aumentaria do bem 1, como está no gráfico aqui. Iríamos então para o eficiente em termos de Pareto, que é o ponto B, que fica exatamente em cima da curva de possibilidade de produção, na fronteira de possibilidade de produção, aumentando a produção de x1 de x1A para x1B, como vocês podem ver, e mantendo, né, o mesmo nível de produção de x2, cheguei ao x2A ali. Da outra forma também, se a gente alocar então, a produção só para o bem 1, bem 2, desculpa, então a gente vai aumentar a produção do bem 2 x2A para x2AC. Isso mostra-se também através do deslocamento, né, da isoquanta ali para uma isoquanta maior em relação ao bem 2, produtor 2, e sem alterar a produção do bem 1, que fica em x1A, o que tem toda a relação ali com a caixa de Edwards, porque não muda, né, a isoquanta do produtor 1, ela mantém o I1 4 ali, mantém o nível de produção atual. Ou seja, você alocou para um ponto eficiente, o ponto C agora, que é eficiente de Pareto, que está na fronteira de possibilidade de produção e que aumentou a produção somente do bem 2. E claro, se a negociação for equilibrada entre ambos e ambos puderem aumentar, cada um vai aumentar um pouquinho no ponto E. Então vai aumentar tanto para a produção do bem 1 para x1E, quanto do bem 2 para x2E, um ponto mais equilibrado, e de fronteira também, eficiente de Pareto, um ponto que agora ele é uma negociação mais balanceada, digamos assim, entre ambos os agentes, 1 e 2, para aumentar a produção de ambos os bens, né? Esse ponto, assim, ali no caso da caixa de Edwards, mais interno, e no caso da fronteira de produção, mais ao centro, ali, mais na fronteira, né? Mostrando que é eficiente no sentido de Pareto. Tá legal, pessoal? Aqui tá todos os pontos, colocado ali novamente, colocado em ambas as figuras. E aqui a curva de contrato, que representa também toda a linha, né, da fronteira de possibilidade de produção. Dado que todo ótimo eficiente de Pareto, obviamente, também é um ponto de fronteira ali. Fazendo essa ligação agora direta. Bacana? Então, a curva de contrato corresponde a todos os pontos contidos na fronteira de possibilidade de produção, como a gente falou. E um ponto D, pessoal. Um ponto D, bom, ponto D, como vocês sabem, não é nenhum ponto interno, que é factível, mas não é eficiente, nem um ponto de fronteira, que além de factível é eficiente. É um ponto que está além. Ou seja, não é possível
ser produzido, né? Como a gente pode ver na curva da possibilidade de produção ali, ele está além, então, com os recursos existentes na economia, não é possível atingir esse ponto, né? Já que os pontos de fronteira são usos totais dos recursos. Ou seja, voltando para a caixa de Edgeworth, ele também não está dentro da caixa de Edgeworth. Não é possível com os recursos ali existentes, tá? Porque dentro da caixa de Edgeworth, todos os pontos que estão na linha também estão na linha da curva de fronteira de produção e todos os pontos que estão na caixa estão pelo menos na parte interna ali, né, da curva de fronteira de produção. Então esse aí está fora de ambos, né? Mas seria possível atingi-lo? Bom, seria possível desde que aumentasse os recursos, né, de alguma forma, assim. Ou aumentando fisicamente, tendo mais capital de trabalho, aí vai expandir também a caixa de Edwards, ou aumentando, através da tecnologia, a mudança tecnológica vai aumentar a produtividade de ambos os fatores. Aí, né, a gente teria também expansão tanto da caixa de Edwards como da curva de fronteira, caso acontecesse uma desses casos. Então, o ponto D é possível desde que, né, aumente a produtividade dos fatores, além, né, uma nova tecnologia que aumente o uso dos fatores com uma quantidade menor, aumenta a produtividade, ou, de alguma forma, fosse acrescentado fisicamente mais fatores de produção, né? E aí a gente iria, então, expandir a caixa de Edwards. Aqui eu não mostro isso no gráfico, mas ali sim eu mostro a fronteira de possibilidades de produção se expandindo até atingir o ponto D, que no caso aí ele seria eficiente no sentido de Pareto, tá? Porque está na linha mesmo. Bacana. Então, dito isso, vamos mais um pouquinho. Aqui, pessoal, só um pouquinho. Ok? Bom, a gente precisa voltar um pouco assim a teoria da produção para lá de micro novamente, porque está tudo vinculado, né? Para poder a gente avançar um pouquinho aqui nessa temática do equilíbrio geral. Bom, a taxa marginal de transformação, TMT, que diz respeito à inclinação da curva de Isoquant, ela é representada uma taxa na qual é possível fazer a substituição entre os fatores de produção, capital e trabalho, de forma a manter a produção constante. Então, ela pode ser representada através desse diferencial total que a gente vai ver aqui. Então, dada essa função de produção, né, normal, que é igual à função de produção que leva os fatores capital e trabalho, ela é representada com essa diferencial total, na qual, o que ela nos diz, né? Que para manter as variações da quantidade constante, quais são as combinações de capital e trabalho possíveis, né? Eu vou variar entre capital e trabalho para manter constante o mesmo nível de produção, que é a representação de uma isoquant, que pode ser representada então através dessa diferencial total, né? Que tem a diferencial de Q ali da produção, que é igual então a derivada parcial da função de produção em relação ao capital vezes o diferencial do capital mais a derivada da função de produção em relação ao trabalho vezes o diferencial do trabalho para manter constante, né, as variações da produção, então a gente iguala a zero. Pode ser visto através das variações discretas, né, como vocês podem ver aí, e aqui já transformando então a derivada parcial da função de produção em relação ao fator igual às suas produtividades marginais. Então, é produtividade marginal do capital vezes a variação do capital mais produtividade marginal do trabalho vezes a variação do trabalho igual a zero. Aí, reorganizando, a gente tem a expressão para a taxa marginal de transformação, né? Que é a variação do capital sobre o trabalho e que pode, colocando para o outro lado da equação as produtividades marginais, ser representada pela razão, né, da produtividade marginal do trabalho sobre a produtividade marginal do capital. Então é isso que é a nossa taxa marginal de transformação. É a razão entre a produtividade marginal do trabalho sobre a produtividade marginal do capital. Legal? Esse aqui é um resultado importante que a gente vai levar aqui para discussão. Bom, temos também a maximização da produção, que seria achar o ótimo em relação ao produto. E a gente consegue isso através da otimização condicionada, ou seja, vamos maximizar a função de produção sujeito a uma isoquanta, ou seja, uma combinação dos custos dos fatores, ou melhor, né, do preço dos fatores para esse uso que eu vou dar capital trabalho, que dá o mesmo nível de custo pré-definido. Então a gente
resolve isso através de um lagrangiano, né, onde tem a função objetivo, que é a função de produção, vezes o lagrangiano, o multiplicador de Lagrange, que multiplica a restrição, descontado dele, né. Então, temos as condições de primeira ordem, onde temos a derivada, então, da função do lagrangiano em relação a capital, em relação ao trabalho, igual a zero, condição de primeira ordem, isola o lambda. Temos, então, que é lambda é igual à produtividade marginal do capital sobre o preço do capital, que é R, e também produtividade marginal do trabalho sobre o preço do trabalho. A gente iguala os lambdas para achar a solução, né? Então, a solução de ótimo é essa. Ocorre quando ocorre a igualdade entre a produtividade marginal do trabalho sobre o preço do trabalho, né? E quando ela se iguala com a produtividade marginal do capital sobre o preço do capital. Reorganizando, chegamos nessa expressão, que é a razão da produtividade marginal do trabalho sobre o capital é igual à razão do preço dos fatores. Okay? E isso a gente sabe que também é a nossa taxa marginal de transformação, ou seja, quando a taxa marginal de transformação, que é a declividade da isoquanta, é igual à razão entre os preços dos fatores, que a gente sabe que é a declividade da reta de isocusto, pessoal. Esse é o ponto de produção ótimo que a gente viu lá em micro 1. Tá bom? E nós vamos utilizar ele aqui também para avançar na nossa análise de equilíbrio geral. Ok, voltando para a caixa de Edworth, temos aqui o nosso ponto A, temos também o nosso ponto eficiente de Pareto, ponto E, tá? E a alocação eficiente dos fatores. Bom, a gente sabe, através do cálculo que a gente fez, que a taxa marginal de transformação, que é igual à razão da produtividade marginal dos fatores, também, no ponto ótimo, é igual à razão entre o preço dos fatores, tá? Então, tá um pouco diferente ali, tá TMST, né? Você pode confundir um pouco, porque eu acabei não modificando aqui, mas a taxa marginal de transformação também é chamada, muitas vezes, de taxa marginal de substituição técnica. Foi o caso que eu deixei a expressão aqui, mas a gente está falando da mesma coisa, tá ok? Bom, ela está com índice I ali, porque vale tanto para o produtor 1 como para o produtor 2, né? As duas, no ponto ótimo, são iguais, é a mesma declividade. Então, a gente tem essa igualdade entre as produtividades marginal de trabalho e capital, tanto para a produção do bem 1, tanto para a produção do bem 2, se estão no ponto ótimo, é igual a razão entre os preços. Por quê? Porque os preços são dados pelo mercado, os preços dos fatores, vamos supor, no mercado competitivo, os preços são dados pelo mercado. Então, é o mesmo isocusto para ambos os produtores, tá legal? Então, pessoal, o ponto E, ambas as firmas estão produzindo eficientemente, alocando insumos de forma a extrair o máximo de produção com o mínimo de custo, porque também a gente sabe que na produção ótima ocorre também o custo mínimo em relação a essa isocusto. Está aí a igualdade entre a taxa marginal de transformação da firma 1 com a firma 2, a declividade de ambos é a mesma nesse ponto aí. Ok? Então, ambas estão otimizando em termos da produção. Esse é ponto, né? A produção está sendo ótima para ambos os produtores nesse ponto de Pareto ótimo. Legal? Só que agora vamos estender. A gente está falando só da produção e vamos incluir também o consumo agora. Pessoal, numa primeira aula a gente falou sobre o equilíbrio geral do consumo. Agora, nós demonstramos que o equilíbrio geral pode ocorrer também pelo lado da produção, entre dois produtores, utilizando os fatores do mercado, e vamos agora interagir com ambas as dimensões, produção e consumo. Para isso, a gente vai ter que relembrar e fazer alguns cálculos aqui, mas essa analogia não é tão complicada assim, mas vamos precisar fazer algumas manobras para a gente chegar lá. Então, partindo do resultado ótimo da produção, e a taxa marginal de transformação é a razão da produtividade marginal trabalho e capital, tanto para o bem 1, que é igual também à produtividade marginal trabalho e capital, para o bem 2, que é igual à razão dos preços, das isocustos lá, né, da declividade, provamos isso. Legal, mas vamos usar esse resultado e vamos desdobrar ele um pouquinho mais. Então, a razão da produtividade marginal do uso dos fatores de ambos os bens é a mesma no ponto ótimo, dado que o preço dos fatores WR, como eu falei para vocês, é o mesmo para ambos os produtores no mercado. Além disso, existe em todos os pontos ótimos
tanto na fronteira de velocidade de produção quanto na curva de contrato, a relação expressa acima. Então, se estamos no ponto ótimo, isso está acontecendo, as declividades são as mesmas, exatamente nas curvas de contrato onde elas se encontram. É isso que eu estou dizendo, tá bom? Bom, reorganizando aquele termo acima, a gente tem essa outra expressão. Como é que eu reorganizei? Eu pego só a parte das produtividades e passei para um lado a produtividade marginal do capital, tanto para o bem 1 para o bem 2, e para o outro lado a produtividade do trabalho, tanto do bem 1 para o bem 2. Então, eles têm uma certa igualdade da razão da produtividade marginal do capital usado no bem 2 sobre a produtividade marginal do capital usado no bem 1, deve ser igual à razão da produtividade marginal do trabalho usado para o bem 2, razão com a produtividade marginal do trabalho usado no bem 1. Essa nova expressão que a gente chegou. Vamos guardar ela aqui que a gente vai utilizar. Bom, então vamos lá. Aquilo que eu acabei de falar para vocês é a razão da produtividade do trabalho aplicada a ambos os bens, x1 e x2, deve ser igual à razão da produtividade marginal do capital aplicada a ambos os bens, x1 e x2. Podemos, a partir de então, definir o equilíbrio da produção assim. A taxa marginal do trabalho pode ser expressa através da razão das produtividades marginais dos fatores usados em ambos os bens, como vocês podem ver, dividido por fator em si, né? Capital e depois trabalho. Para entender a relação de produtividades marginais com custos marginais, que a gente vai ter que colocar aqui agora, será necessário, então, encontrar esses custos marginais, mas não é difícil, não. Os custos marginais de x1 e x2. Portanto, vamos definir o custo de produção de x1. Pessoal, isso é importante para a gente fazer esse elo entre produção e consumo, ok? Então, está aqui uma representação de um custo total do uso do capital-trabalho na produção do bem 1. Claro, é o preço do trabalho W vezes L, quantidade total de trabalho, que é a função do que eu vou produzir de x1, e preço do capital, que é R, né, vezes a quantidade de capital que eu vou usar na produção x1. O custo total na produção x1, uma representação simples, considerando os dois como variáveis, né, capital e trabalho. Bom, para chegar no custo marginal, vocês sabem, a gente vai ter que derivar, né? Então, vamos derivar essa função de custo total em relação ao bem 1. Não é nada muito difícil, tá aí o custo marginal, então é derivado do custo total, né, em relação a x1. E isso representa, então, W é constante vezes a derivada do trabalho, né, como a gente viu, em relação a x1, já que é a função x1 mais R, que é um preço constante, vezes a derivada do capital em relação ao bem x1. Reorganizando esses diferenciais, nós temos essa expressão aqui. E aí, dessa expressão, a gente tira um resultado interessante, porque a derivada de x1, da produção de x1, em relação ao trabalho, é a produtividade marginal do trabalho, a derivada de x1, que é a produção de x1 em relação ao capital, é a produtividade marginal do capital. Então, temos essa expressão aí, como vocês podem ver. O custo marginal nada mais é que W sobre a produtividade marginal de trabalho e E mais R sobre a produtividade marginal do capital. Bom, no ponto ótimo de minimização de custos, que a gente não vai fazer aqui, porque daí a gente vai alocar muito tempo das aulas lá de micro 1, mas vamos trazer o resultado, né, disso. Quando a gente minimiza custos, né, a gente chega nessa igualdade aqui, que é W sobre a produtividade marginal do trabalho igual a R, que é o preço do capital sobre a produtividade marginal do capital. Bom, se isso é igual, pessoal, se vocês olharem para o custo marginal 1 ali, a gente pode somar os dois, considerando só agora a produtividade marginal do capital do trabalho. Vamos fazer só para trabalho, e aí teríamos essa expressão aqui, seria 2W mais produtividade marginal do trabalho. Analogamente, a gente chegaria também na expressão 2W sobre produtividade marginal do trabalho para o custo marginal do bem 2, se a gente fizesse tudo isso pensando no custo total do bem 2, chega nesse resultado. Isso tudo aqui, agora sim, né? Vocês podem olhar mais detalhadamente esses resultados, mas chegando aqui, nós vamos chegar numa expressão interessante, que é qual? Lembra desse resultado aqui? Vamos botar a razão do custo marginal 1 sobre a razão do custo marginal 2, que é W2 sobre o marginal do trabalho usado na produção do bem 1, tudo isso que vocês estão vendo ali. W2 vai se cortar, então a gente vai cortar, né? Então vai ficar só razão produtividade marginal do trabalho usado no bem 2, razão com a produtividade marginal usada no trabalho no bem 1.
E isso nós já vimos, né? Foi aquela expressão que a gente fez anteriormente, que é a taxa marginal de transformação só em relação aos fatores trabalho usado em ambas as produções. Legal, tudo isso para chegar a isso, tudo isso para chegar aqui. Uma expressão que liga a taxa marginal de transformação com os custos marginais, que é a razão dos custos marginais do bem 1 e do bem 2. E isso vai nos trazer um resultado importantíssimo, tá? Então, a declividade da mesoplanta, TMT, é igual à razão dos custos marginais dos dois bens, bem 1 sobre o bem 2. Bom, pessoal, lembram lá em concorrência perfeita? Em concorrência perfeita, nós tínhamos que o preço do bem final era igual ao quê? Ao seu custo marginal. Esse era o ponto ótimo em concorrência perfeita, no ambiente de concorrência perfeita. Então vamos trazer esse resultado para cá. O preço do bem 1 é igual ao custo marginal do bem 1, no ambiente de concorrência perfeita também. O preço do bem 2 é igual ao custo marginal do bem 2, e daí nós desdobramos esses resultados aqui. Se a taxa marginal de transformação é igual à razão entre os custos marginais, vamos lembrar também, em teoria do consumidor, também lá de micro 1, que a taxa marginal de substituição, lembram dessa, que é a declividade da curva de indiferença, né, representada por uma função utilidade lá, pelo lado do consumo, é igual à declividade da restrição orçamentária, que é a razão entre os preços, P1 e P2. Ou seja, mas o custo marginal é igual a P1 e o custo marginal 2 é igual a P2. Então, pessoal, tudo isso nos leva a essa relação aqui. Taxa marginal de transformação no equilíbrio é igual a taxa marginal de substituição também no equilíbrio de consumo ótimo. Então, a produção ótima é igual, num ambiente de concorrência perfeita, a taxa marginal de substituição, ou seja, o equilíbrio do consumo ótimo. Então, a gente tem aí o equilíbrio, pessoal, agora sim demonstrado entre produção e consumo. Podemos ver graficamente a produção representada através de uma curva de possibilidade de produção, né, onde todos os pontos ótimos estão ali, e o consumo representado por uma função utilidade, ou seja, uma curva de indiferença, e nós sabemos que existe preços que vão otimizar no mercado a utilidade de todos os indivíduos. Por quê? Porque os preços são os mesmos, né? Os bens que se encontram no mercado têm os mesmos preços para qualquer um. Então, existe essa declividade, o consumo está sendo otimizado e a produção também está aí. A quantidade X1 e X2 ótima, que maximizam produção e consumo, ou seja, temos o equilíbrio geral acontecendo pelo lado da produção e do consumo, onde a taxa marginal de transformação é igual à taxa marginal de substituição do consumo. Pessoal, então, definindo, né, dados os preços dos bens 1 e 2, P1 e P2, assim como os preços dos insumos WR gerado no ambiente competitivo, então deve existir um nível de produção ótima, X1 e X2 estrela, na fronteira de possibilidade de produção que tangencia a curva de indiferença dos consumidores exatamente na declividade de suas retas orçamentárias, que são definidas pelos preços que é dado pelo mercado, maximizando assim a função de utilidades de indivíduos, gerando, portanto, um equilíbrio geral entre produção e consumo ótimos. Todo mundo está otimizando nesse ponto e obviamente, não preciso nem dizer para vocês, eficiente no sentido de Pareto, pessoal. Aí está, então, nesse equilíbrio de produção e consumo. E com isso, pessoal, com esse resultado interessantíssimo, a gente termina, então, essa nossa primeira parte. Como eu falei, ainda vou ver se eu vou dividir em 2 vídeos, ou se, na verdade, vai ser um vídeo só as 2 partes, e aí vocês vão ter continuidade depois daqui. Eu ainda vou definir isso, ok?